Então, gente, voltamos do nosso intervalo para nossa última aula. Lembrando que lá no Instagram já está aberta a caixinha de perguntas para essa aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar lá que no final eu volto para perguntar. Então, a nossa última aula é sobre o mindset do emergencista e FOAMED, com a doutora Julie Santos, que é médica emergencista no Hospital Regional de Santa Maria e no Hospital Maria Auxiliadora, ambos no Distrito Federal, supervisora de residência de medicina de emergência da Escola Superior de Ciências da Saúde, professora da Uniceplac, presidente da Abramed e editora fundadora do blog Emergência Rooms. Pode ficar à vontade, doutora, quando você quiser começar. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Achei sensacional a ideia do evento Medicina de Emergência, Mulheres da Medicina de Emergência. Acho que é muito interessante isso, a gente realmente encontrar, ter exemplos, né, para a gente poder se mirar para escolher a nossa especialidade. Amo falar sobre isso, então é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite e obrigado por estar aqui me assistindo. Bom, vou começar falando sobre mídias sociais e medicina, né? Que, enfim, como que a gente está lidando com isso? Como a gente pode usar ainda mais agora, eu acho que no contexto de pandemia, que a gente foi obrigada a ficar em casa, estudar à distância, usar o computador e a internet, assistir aula pela internet, como a gente está fazendo aqui agora. Isso trouxe muito mais opções do que a gente já tinha, então a gente passa muito mais tempo na internet, né, estudando ou nas redes sociais. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso e conhecer esses conceitos. Eu vou apresentar para vocês, então, o conceito de FOAM, que é Free Open Access to Medical Education, que é um termo que eu conheci descobrindo a medicina de emergência. A gente usa essa hashtag FOAMED ou FOAMEDBR, que é uma forma da gente encontrar de forma mais rápida esse conteúdo na internet. Quando a gente usa a hashtag, principalmente quando a gente está usando o Twitter, ele meio que facilita a busca desse tipo de conteúdo. E tudo isso começou, eu descobri FOAM descobrindo a medicina de emergência. Então, quando eu estava terminando a minha residência de clínica médica, na época eu achei que eu ia ser cardiologista, eu descobri meu preceptor me falou, né, ele era apaixonado por medicina de emergência, e aí ele me falou que existia a especialidade, porque eu nem sabia que existia. Então, eu já tinha feito medicina, tinha trabalhado, estava terminando a residência em clínica médica, e eu não tinha noção de que existia uma especialidade chamada de, que era medicina de emergência, e que existia essa possibilidade, eu não tinha noção. E aí eu fui estudar a respeito, entrei na internet, escrevi emergencista e caí nesse site. E aí, nesse site, nesse texto, que é o Mindset do Emergencista, que é o texto de base que eu uso para fazer a minha próxima aula, e aí eu descobri então que existia essa especialidade. E aí comecei a procurar na internet, eu percebi que ela já tinha muito conteúdo em inglês, né? Então já tinha já há muito tempo em outros países, e a maior parte do conteúdo em inglês. E aí comecei a pesquisar sobre medicina de emergência. E caí nesse site aqui, o EMDocs. E aí eu digitei, eu não me lembro exatamente qual foi o tema na época, mas aqui é um exemplo, cetose diabética. Aí tem uma introduçãozinha aqui e eu achei muito interessante como os textos desse site começavam. Então, assim, que é justamente o que eu uso que eu comecei a usar para fazer os meus casos clínicos na minha página. Então, chegou para você um paciente de 37 anos com queixa de disúria, poliúria, polidipsia, com tontura, com a história de já ser diabético e usar insulina, e aí passando todo esse caso clínico de uma forma assim bem entusiasmada, assim, pelo menos era o jeito que eu lia, os sinais vitais de uma forma bem direcionada, e aí o exame físico, assim, bem direcionado, então não tinha todo aquele detalhamento, e aí e da parte desse caso clínico ele começava então a fazer, a apresentar o resumo, né, do conteúdo. E aí, enfim, achei incrível, tudo bem resumido, direcionado, só o que eu queria saber, sem muitas reviravoltas, perguntas claras, e no final ainda falando quando dar alta, quando internar, o que fazer com o paciente, uma perguntas e com resposta. E esse conteúdo aqui foi a média com várias outras referências. E eu falei, nossa, achei incrível. E cada vez que eu abria um site desse, ficava mais impressionada e muitas referências de artigos. Achei incrível isso. E aí fiquei impressionada. Que é isso, né? Depois.
eu fiquei assim encantada com isso, queria entender mais e fui ver o que era. Eu fui lá em About Us, né? Para saber quem eles eram, da onde que eles tiraram essa ideia. Isso é interessante. Toda vez que vocês entrarem no site, é interessante ir sobre, né? Descobrir quem são as pessoas que fazem o blog, o site, né? Saber se ela tem alguma afiliação, enfim, os motivos, né? E o propósito dela fazer aquilo. E aí, lendo a respeito disso, né? Tentando descobrir quem eram essas pessoas, que, né, se eram emergencistas, enfim, eu descobri então o FOAM. Eles falavam então que eles eram um grupo, né, de médicos emergencistas que queriam fazer, prover, né, com qualidade conteúdo em medicina de emergência, que eles eram, né, eles se consideravam Free Open Access Medical Education, que eles faziam parte dessa iniciativa, que tinha como o objetivo principal, né, era melhorar o conteúdo, né, e diminuir, porque eram coisas assim, o conteúdo deles vocês podem pesquisar, é tudo realmente baseado em medicina de evidência, né? Baseado nas últimas evidências. Então eles queriam diminuir o tempo que o conteúdo médico, né? Chegava às pessoas de uma forma mais didática. E aí eu fiquei extremamente encantada e fui pesquisar o que que era esse FOAM. E aí, enfim, tem alguns sites já, mas que são mais antigos, a gente tem alguns já em português que tem essas definições bem claras. E aí, eu gostei muito dessa definição aqui, que ele fala o seguinte, né? Então, se você quer saber como que a gente fazia medicina há 5 anos atrás, você vai pegar um livro texto. Porque realmente fazer um livro leva muito tempo, demanda muito tempo. Então você tem que fazer pesquisa, e aí, enfim, escrever, editar, revisar. Quando você termina o livro, já foi mais ou menos 1 ano de trabalho. E aí, por exemplo, se for traduzir, então, o livro vai chegar no Brasil, ele já chega muito mais atrasado. Então, ninguém fica fazendo livro todo ano, né? Exceto o pessoal do HC, da Manoli, né? Que faz o livro de emergência todo ano, que isso é uma coisa, é raro. Fora isso, é muito difícil, ninguém vai ficar fazendo livro, porque dá muito trabalho fazer livro todo ano. Então, o livro ele sempre vai ter ali, exceto no ano que ele sai. Depois disso, até quando ele sai, ele ainda já é um pouco atrasado. Depois disso, ele vai ter um gap muito grande aí de informação. Sai artigo todo dia, é difícil, você não consegue acompanhar. Se você quer saber, então, como fazer, quando a gente praticava medicina há 2 anos, você lê uma revista, não um jornal de médico, né? Se você quer saber, então, como praticar medicina hoje, você vai a um bom congresso médico. E se você quer saber, então, como praticar medicina do futuro, você escuta nos corredores, conversando com seus colegas, e você usa o FOAM. Então, é basicamente você mostrar, né, em tempo real, praticamente, que a gente tem. É muito interessante, sai um artigo e aí já tá no Twitter, entre os médicos, eles estão discutindo esse artigo que acabou de sair hoje de manhã, e aí já tá todo mundo discutindo, já fico sabendo sobre aquilo. E é muito interessante isso. E aí a gente tem vários blogs dedicados a isso. E não é só, sabe, não é só isso, é muito mais que isso, é uma comunidade, então é uma forma de você juntar pessoas que têm os mesmos objetivos e tem esse objetivo, e com um objetivo maior de realmente produzir conteúdos de qualidade, com a ideia de ser peer review, então de ter uma reavaliação. E nós temos já bastante coisa produzida, sabe? Sempre tem espaço, porque o jeito que você vai explicar sempre é diferente, provavelmente sempre vai tocar uma pessoa de uma forma diferente, então sempre tem espaço, mas a gente já tem muita coisa produzida de forma de muita qualidade na internet. Esses são alguns dos exemplos, mas se você entrar no meu site, você pode encontrar mais coisas ainda. E aqui é um exemplo da minha trajetória nesse mundo, né? De como foi me identificar como uma educadora nas mídias sociais no Brasil hoje. Tudo começou com a minha paixão pela medicina de emergência. E uma das coisas que eu amo tratar na emergência é taquicardia supraventricular. Então, vocês não vão esquecer mais. Isso aqui é um ataque supra. Então, você está identificando um paciente com QRS. O paciente chegou com taquicardia. Primeira coisa que a gente vai ver se o paciente está estável, ABCDE. Então, o paciente está estável, Viagra pérvia, pressão aqui não estava medindo, a gente já tinha medido e aí soltou o monitor, mas com a pressão normal. E aí você vai identificar. Se o paciente estiver estável, você pode fazer um alerta de 12 derivações. Se ele estiver instável, muitas vezes você vai ter que dar o diagnóstico no monitor. Então, algumas arritmias a gente tem que identificar no monitor. E aqui você está vendo um QRS estreito, regular, quer dizer, o espaço entre eles é igual, quase idêntico, ausência de onda P
Então é isso, né? Esse é o diagnóstico de ataque supra. Ausência de onda P, QRS estreito e ritmo regular. Então isso aqui é um ataque supraventricular, uma arritmia num paciente estável. Geralmente eu trato ataque supraventricular com adenosina. Eu adoro fazer essa medicação, porque o paciente chega, geralmente ele está estável, a maioria das vezes ele está estável, e aí a gente fez o bolos aqui, aí faz essa pausa. Geralmente pode ser que dure mais essa pausa, dá uma bambeada na nossa perna, mas enfim, o efeito é super rápido, dura menos de 10 segundos, e aí já tá aqui o ritmo sinusal. Então você trata o paciente imediatamente. Eu sempre adorei tratar o paciente com ataque supra na emergência, porque o paciente chega, você dá o diagnóstico, você trata o paciente e às vezes você pode até mandar o paciente para casa no mesmo dia, se é um paciente que já tem isso recorrente. Bom, e aí, quando eu estava na residência de clínica médica, o meu professor me mandou esse artigo, que é o Revert Trial. E aí, eu nunca gostei muito de fazer manobra de Valsalva, porque a chance de reverter era menos de 10%, e na minha prática era menos ainda. Então, eu sempre achei que fosse um estresse a mais ele tentar fazer manobra de Valsalva, e realmente não tinha muita confiança na manobra de Valsalva. E aí saiu esse artigo falando que 50% das vezes a gente pode reverter ataque supra fazendo uma modificação da manobra, que é o paciente soprar a seringa e levantar as pernas. Então, esse fato de levantar a perna do paciente em torno de 15 graus, isso aumentava a potencialidade da manobra reverter ataque cardíaco supraventricular. E aí eu falei 50% dos casos, é muita coisa. Então, 50% dos pacientes eu não vou precisar fazer uma medicação. E apesar de ser uma medicação segura e que enfim, eu gostava muito de fazer e efetiva, também muito efetiva, não 100%, mas a maioria das vezes, o que acontece é que era muito desagradável para o paciente. Então ele sente mal-estar porque faz uma pausa, como se a gente fosse reiniciar o coração. Então faz uma pausa cardíaca. E aí você tem que falar para o paciente, olha, você vai ter uma sensação de que você vai quase desmaiar, é normal, mas é uma sensação que o senhor vai sentir e vai passar. E aí, então é bem desconfortável para o paciente. Se você puder fazer, todo paciente que já recebeu essa adenosina, se você for perguntar para ele se ele preferia dar 5 voltas, 5 pulos, fazer polichinelo, ele ia preferir fazer polichinelo, porque é muito desconfortável, apesar de ser bem rápido. Bom, então eu não poderia ignorar um estudo desse, tá? A gente leu o estudo, e aí eu cheguei à conclusão, de uma forma, estudei como deveria ser feito, enfim, cheguei à conclusão que era seguro, que eu não poderia deixar de tentar fazer isso no meu paciente. E aí chegou esse paciente, foi muito legal, esse paciente chegou estável, estava com um ataque supra, e a gente conversou com ele, e ele aceitou fazer, que fosse filmado, como o paciente estava estável, a gente teve tempo, então sempre tudo que a gente vai fazer com muito cuidado, para não expor o paciente a nenhum risco desnecessário. Eu tinha começado o meu blog ainda, e aí eu pensei se eu deveria ou não fazer, enfim, estava meio insegura e eu não sabia como, né, fazer ensino e ser filmado, eu sempre fui muito tímida, sou muito tímida. E aí o paciente, assim, é muito interessante a medicina de emergência por conta disso. A gente encontra os pacientes muito interessantes. E o paciente muito disposto, ele não filma e não sei o que, eu quero ajudar, quero participar, quero fazer. Expliquei como era a manobra, a gente fez. E aí foi muito legal. Estão aqui mostrando. Não precisa levantar a perna tanto. Acho que foi a primeira vez que a gente fez filmando. Tava todo mundo empolgado. E aqui vocês viram que ele tava com uma frequência muito alta, de 200. E aí a gente só fez a manobra e reverteu. E foi assim, incrível. Então, realmente mostrando que é efetivo. E aí eu muito tímida, mandei essa foto no grupo dos meus amigos, aí todo mundo gostou, depois eu postei na minha página, postei o artigo, expliquei como que era, então com todo um cuidado, né, que o paciente tinha autorizado o uso da imagem por questões de ensino. E aí aconteceu isso daqui. Então o vídeo viralizou e foi uma coisa assim completamente inesperada para mim, porque eu achava assim que todo mundo sabia disso, não era só eu que estava lendo aquele artigo, todo mundo se já tinha chegado em mim aqui trabalhando, né, no Gama, no Hospital do Gama, de Brasília, então assim, já o mundo inteiro já sabia. E para minha surpresa, as pessoas não conheciam. Então essa é uma das coisas que a gente pode usar a mídia social de uma forma produtiva e boa, né? Boa para a sociedade, para a medicina, enfim, para o ensino. E aí um dia tava eu lá no Twitter vendo as pessoas, e aí esse médico que a gente se conheceu brevemente também pelo Twitter, e aí ele tava nesse congresso
E que é outra coisa que é interessante também do Twitter, eu acho que isso é mais fácil de acontecer no Twitter. A gente usa hashtag, a gente consegue selecionar. Esse slide aqui eu fui, essa foto aqui eu peguei hoje. Assim, eu entrei, digitei, fiz hashtag 100 2018 e consegui resgatar esse Twitter. É uma coisa bem interessante, porque todo o assunto ele fica meio que fica junto, então fica mais fácil de encontrar. Isso é algo, uma forma da gente usar as mídias sociais que a gente poderia fazer também no Brasil, né? Se a gente usasse mais o Twitter, que é enquanto a gente está num congresso com uma hashtag, a gente ter acesso às informações, assim, divulgar as informações de que você está lá e ter acesso também aos palestrantes em tempo real é bem interessante. E aí foi muito estranho, porque eu me vi nessa foto aqui. Então, esse aqui é um médico canadense, estava dando uma aula no congresso, eu não vou me lembrar agora que país que era, mas era um país da América Central. Então, esse aqui é um médico canadense, um médico emergencista canadense, dando uma palestra nesse congresso, e aí ele usou o meu vídeo, e aí tô enorme eu aparecendo lá nesse congresso. Foi uma sensação muito diferente, assim, acho que foi muito estranho. Isso também é uma coisa muito delicada das mídias sociais, é porque da mesma forma que as coisas podem viralizar de uma forma muito positiva, como foi nesse caso, também pode dar ruim. E isso é uma preocupação que eu tinha, então por isso que essa preocupação muito grande com os riscos que poderiam impor para o paciente, né? A responsabilidade que a gente tem que ter sobre isso. Então sempre, por isso que eu sempre, enfim, sempre que eu tento fazer algo que envolva, a gente não, raramente a gente vai ter uma situação dessa hoje em dia, porque, enfim, eu lido com os pacientes muito graves, mas sempre que é possível, a gente vai filmar um monitor, sempre deixar muito claro que o paciente não está em risco por conta daquele registro. Mas foi uma experiência interessantíssima, enfim, que me trouxe muitos logros, assim, tive muita recompensa, sou muito grata por isso, pelo paciente, enfim, ele é muito feliz também por toda a repercussão que teve, isso é muito interessante. E aqui esse é uma página no Facebook da anestesia, que é internacional essa página, e já teve mais de 10 milhões de visualizações, e eu fiquei muito feliz. Porque muitas pessoas realmente não conheciam a manobra, não conheciam o artigo, e aí as pessoas começaram a me mandar mensagem falando: Nossa, eu vi, fiz, meu paciente funcionou e foi muito legal. E é para isso que a gente deveria usar a medicina, né, usar as mídias sociais de uma forma positiva, realmente levando conteúdo de qualidade para o máximo possível de pessoas com o intuito de melhorar o mundo. E aqui é a nossa página, que é no Instagram, então aqui vocês têm acesso, se vocês procurarem aqui nos destaques, vocês vão poder achar também FOAMED, todos os links, né, para todos esses sites, que eu geralmente uso com mais frequência. E, enfim, outras formas também de forma didática que a gente tem de usar e mostrar. E aí, lembrando que a ideia, né, do FOA é ser coisas de qualidade, então eu tenho muita preocupação com isso. A gente tenta sempre usar fontes realmente seguras, então artigos de qualidade que foram bem revisados, revistas, livros, textos, a gente não deixa de usar o livro-texto só porque a gente está fazendo conteúdo para a internet, obviamente, porque, enfim, a base do nosso ensino está lá. Que seja atual, né? Então a gente sempre tenta usar fontes baseadas em medicina, baseada em evidência, então sempre usar fontes atuais. E a ideia de poder ser revisado em tempo real, né? Então você publica algo e aí isso já aconteceu muitas vezes. Eu publiquei alguma coisa e um colega meu, alguém que eu não conhecia, viu e falou assim: não, acho que ou você entendeu errado, ou enfim, ou a gente tem já um artigo melhor ou um artigo mais recente, enfim, que mostrou o ponto contrário, isso é muito interessante, e aí a gente vai e corrige um detalhe, enfim, ou seja. Então isso é muito bom, porque a ideia é só a gente melhorar, né? Então o foco não é o ego, né? O foco é a gente realmente fazer conteúdo de qualidade e ser livre, ser de graça, tá? À disposição das pessoas. Então esses sites que vocês acessam, não precisa nem fazer cadastro, você pode entrar e usar aquele conteúdo à vontade. É de graça sim, né? Meio entre aspas, porque as pessoas que produzem esse conteúdo, elas perdem o tempo delas, né? Fazendo aquilo. Então, assim, em vez de estar trabalhando, ela está produzindo conteúdo. Então, ela está usando o tempo dela dessa forma. Então, não é necessariamente de graça. É uma das coisas que a gente precisa pensar e repensar.
Eu sou completamente a favor do conhecimento ele ser livre. Eu acho que algumas coisas a gente pode cobrar, né? Enfim, eu acho que também é uma profissão. Enfim, ser educador também é uma profissão. A gente não é só fazer por amor. Mas eu acho que o conhecimento ele tem que ser livre, porque, enfim, o conhecimento ele não pertence a ninguém, ele pertence à humanidade. E a função do conhecimento é fazer a gente evoluir. Então tenho muito isso, essa paixão. Não dá para ser médicos, não dá para ser médico pelas mídias sociais, não dá só para estudar nas redes sociais e ser médico. Então a gente vai usar o livro-texto como base de ensino, e, enfim, tem muito do conhecimento que está lá, levou muito tempo, né, para, enfim, para ser produzido e revisado, então, assim, é um conhecimento já bem sólido. Mas a gente pode usar, na verdade, as mídias sociais como uma extensão daquele conhecimento, uma forma de ajudar a gente a aprender. Até porque, enfim, a gente precisa. É, não é tão simples, não é todo mundo que consegue sentar e ler o livro texto com facilidade e entender aquilo tudo. Principalmente para a nossa especialidade, né, que tem um mindset diferente. Então, a gente usar esse recurso enfim, eu acho que é só para ajudar, não é só, ele não é único, não dá para ser médico só pelas redes sociais. E como que eu sei o que é bom? É isso. Uma das dicas que eu, assim, coisas que estão há muito tempo, que muita gente usa, que tem muita referência, é uma forma da gente avaliar que é um conteúdo de qualidade. Outra forma é você buscar quem são essas pessoas que estão produzindo aquilo e qual é o objetivo delas com aquilo. Isso também é. Geralmente, quando as coisas são muito ruins, elas acabam sendo pouco citadas, vão sendo deixadas de lado. E aí vão meio que sumindo. Não é 100% nada. Então, assim, é interessante. Geralmente, quando eu leio um assunto, então eu leio de várias fontes diferentes, do mesmo assunto, de vários blogs diferentes, e vejo mais ou menos ali se os conceitos eles estão parecidos. Então, vocês não vão mudar a conduta, porque vou mudar a minha conduta porque a doutora Júlia publicou um vídeo e aí achei legal e vou fazer igual. Não. Então você vai ver o meu vídeo, vai achar legal, interessante. Da onde que veio isso? Desse artigo. E aí você vai ler o artigo e vai ver se esse artigo ele é compatível com a sua realidade. E aí sim você pode pensar, avaliar, depois de estudar aquilo, se sim você tem que mudar a prática ou não. E aí e quando esse conhecimento chegar nos livros textos, aí você vai se sentir muito mais seguro para mudar a sua prática, né? Seria mais ou menos assim. Então, ninguém faz nada só porque está na internet, né? Então, você tem que ter um pouco de senso crítico. E é isso. E o FOAM, então, é essa comunidade, e é muito bonito. Eu realmente sou muito apaixonada por essa iniciativa, porque para mim foi que mudou a minha vida. Porque a partir disso, porque esse conteúdo ele está na internet e porque foi feito por médico emergencista, não é só médico emergencista, mas porque foi feito por médicos emergencistas, isso me deu acesso à especialidade, então eu descobri quem eu era e descobri como eu queria fazer medicina, e comecei a fazer medicina, criei a minha página, quis fazer isso em português, trazer isso para nossa realidade. Então isso abriu muitas portas para mim. Não foi só isso, então existiu todo um trabalho por trás também, o trabalho que eu faço, enfim, como médica e como preceptora, mas foi uma das partes. Então, uma das partes da minha carreira eu devo ao FOAM. Então, eu sou extremamente apaixonada por isso e pelas pessoas maravilhosas que eu conheci, são pessoas incríveis. É, e um dos efeitos colaterais disso é que como a gente pode mudar as coisas. Essa foto é uma foto de um evento de rock, não mentira. Isso aqui é um congresso de medicina, é um congresso de medicina de emergência e terapia intensiva. Essa edição aqui foi na Austrália, foi o ano passado, eu estive lá, quem tirou essa foto fui eu, e é muito interessante, porque é um conceito novo. Eu nunca imaginei, eu não sei, não posso falar que não existam outros, mas eu nunca imaginei que eu fosse num congresso que fosse viver essa experiência. E quem fez esse congresso são pessoas que são ativamente dentro do FOAM, que produzem conteúdo de forma didática, enfim, diferente, mostrando que como a gente não precisa fazer igual todo mundo faz, a gente pode usar a medicina de qualidade, com o intuito de fazer algo com qualidade de uma forma diferente para engajar mais pessoas possíveis, né? Para levar o conhecimento para mais pessoas possíveis e salvar vidas de muito mais pessoas e ajudar muito mais pacientes. Aqui a gente já tem bastante coisa acontecendo no Brasil, então a gente tem
o Break EM, que é o blog das meninas do Rio Grande do Sul, que é muito bom. Tem o Emergência Já, Amor pra Sempre, do Dr. Fred, tem Sobreviver nas Horas Vagas, tem os Ossos de Emergências, tem o Emergency Talks, a gente tem bastante coisa acontecendo. Tem o Cardio Papers também, que eu acho que não se reconhece como FOA, mas é, porque produz conteúdo livre, de qualidade, é muito bom o conteúdo deles. Enfim, a gente não é só medicina de emergência, a gente tem muita coisa acontecendo na internet de qualidade. A questão de você criar uma comunidade, chamar isso e dar um nome, criar uma comunidade, é que junta as pessoas que têm esse mesmo objetivos e facilita você criar um índice de qualidade, né? Então, porque nunca vai ser 100% nada como nunca é. A gente tem livro de medicina ruim, a gente tem artigo publicado ruim. Então, mas é uma forma da gente tentar juntar as pessoas, né? Criar uma comunidade e melhorar o conteúdo. Então, eu acho interessante que a gente possa realmente ter um nome. E o futuro? Bom, o futuro são vocês. E esse evento aqui mostra, né, que como vocês têm, como, né, a gente tem essa capacidade, a capacidade de mudar o futuro. Isso aqui foi um evento, esse é um blog que eu também conheci através do Forum, que é o Feminine, que é médicas, né, femininas trabalhando na medicina de emergência. Então, é mais ou menos a ideia do que vocês criaram aqui com esse evento. E, enfim, é muito mais além, né? Porque elas têm, enfim, elas têm um espaço onde se fala muito mais do que só representatividade, mas, enfim, sabe, fala sobre inequidade, bem interessante, vale a pena conhecer. Mas mostrando como vocês têm essa capacidade de usar, enfim, de forma intuitiva, sem precisar conhecer todos esses termos, enfim, e produzir algo novo e mudar, enfim, e causar um impacto na nossa sociedade, nos seus colegas e, enfim, na nossa sociedade de forma geral. Vamos fazer uma pausa, que agora eu vou começar a segunda aula. Se vocês quiserem, inclusive, levantar, esticar a perna, acho interessante, porque ficar muito tempo escutando a minha voz ainda, que a minha voz é um pouco monótona, vocês pode ter um pouquinho de sono. Mas agora acho que vai ser super emocionante. E eu vou falar que eu mais amo, que é o Mindset do Emergencista. Essa é uma das aulas que eu mais gosto de falar sobre, porque, enfim, é a minha vida, é o que eu faço hoje. E, assim, eu não quero começar dizendo que nós somos super-heróis, mas nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? Nós temos uma formação para a gente se preparar para atender qualquer paciente com qualquer coisa em qualquer horário. Porque o departamento de emergência, ele fica aberto 24 horas. As pessoas, elas não escolhem quando elas vão ficar doentes. Então, ninguém escolhe quando vai sofrer um acidente, ninguém escolhe quando vai ter um infarto. E a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. O departamento de emergência, ele tem que estar preparado para receber essas pessoas. E a gente tem uma formação, o médico emergencista tem a formação para atender o paciente de 0 anos, 0 dias de vida a 100 e poucos anos de idade. Então, toda a faixa etária, a gente tem a formação para atender esses pacientes na situação de emergência. E por que isso é diferente? Por que tem um mindset diferente? Cada especialista depende, então vai ter um mindset, uma forma de pensar, de avaliar o paciente, dependendo de onde ele trabalha, isso é natural. Então, o nosso mindset, ele é formado de acordo com a nossa vivência, né? Enfim, física, cultural e da faculdade, do que você aprendeu. E o ambiente do médico emergencista é diferente da maioria das especialidades, né? Ele não é baseado num consultório, ele é dentro de um hospital. Então, a forma que ele funciona, os horários que ele funciona é diferente. Então, é natural que ele pense de forma diferente. Então, a gente vê o paciente de forma diferente. Enquanto os outros especialistas estão se perguntando o que esse paciente tem, o médico emergencista não. A gente quer saber o que esse paciente precisa. Eu quero estabilizar o meu paciente, saber se corre algum risco, estabilizar aquele risco dele e aí sim encaminhar esse paciente para um outro cuidado, que vai ser ou não responsável pelo diagnóstico. Esse aqui é o Peter Rosen, ele é um médico emergencista, um dos fundadores da medicina de emergência dos Estados Unidos, ou seja, do mundo. E ele tem essa frase que é incrível, né? Eu fiz algo de útil com a minha vida, fiz medicina de emergência, é muito bonito, muito inspirador. E um dos textos que ele escreveu, ele fala sobre essa forma do médico emergencista ver o paciente. Então aqui vocês têm uma montanha, né? Aqui é um alpinista, tá? Ele não tá pulando aqui, também não é o Avatar. Ele tá caindo, na verdade, da montanha. Essa era a ideia desse meu desenho.
E aí, qual que é a função? Então, assim, você tem um alpinista caindo. Se ele chegar aqui embaixo, ele vai morrer, né? A gente sabe que ele vai se estatelar, a chance dele morrer é muito grande. A função do médico emergencista é pegar esse alpinista aqui que tá caindo e colocar ele de volta aqui em cima. E assim, e nesse momento a gente não quer saber por que esse alpinista está caindo, se ele foi empurrado, se a corda arrebentou, se ele se jogou. Isso não interessa nesse momento. Então, o que interessa é que esse paciente está em risco e eu preciso deixar ele no jeito mais seguro. E muitas vezes eu também não vou colocar ele, eu poderia, né, pegar ele aqui, colocar ele aqui embaixo e tirar ele completamente do risco. Muitas vezes eu não vou ter essa oportunidade. Então, o mais seguro vai ser trazer ele um pouquinho para cá e talvez ele ainda vai continuar correndo risco. Então, é isso que a gente faz para os nossos pacientes na emergência. A gente pega o nosso paciente caindo e a gente coloca esse paciente numa situação um pouco mais segura, para talvez ali a gente ter tempo de poder tratar definitivamente esse paciente. A ideia é a gente receber o paciente, estabilizar o paciente. Às vezes a gente vai fazer um diagnóstico ou não, por exemplo, infarto, a gente faz o diagnóstico ou não. Às vezes vai ser sepsis de um foco a esclarecer, e aí esse paciente vai para a UTI e ele vai ter o cuidado ali com os outros especialistas. E isso aqui, nossa, é a medicina de emergência no Brasil, né? Então, isso aqui é uma sala de um pronto-socorro, não é uma foto minha, eu peguei na internet. Se vocês forem lá escrever pronto-socorro, vocês vão achar muitas fotos parecidas com essa daqui. E aí como que é o meu plantão, né? Meu plantão típico. Então eu chego, eu tenho aquele monte de paciente já para poder reavaliar. E aí, eu já vou olhando os pacientes mais ou menos, eu já passo olhando, pegando o nome deles, enfim, para poder fazer a contagem de quantos pacientes tem lá. E eu já vou olhando se esse paciente tem alguma instabilidade, se ele está entubado, se ele está com droga vasoativa, se ele está hipotenso, se ele está em insuficiência respiratória, então eu já vou ter que entubar esse paciente logo. Então eu já vejo se tem alguma instabilidade que eu preciso lidar ali naquele momento. E aí eu vou selecionar o que eu vou fazer primeiro. Vou escolher meu paciente mais grave, porque a gente só consegue ver um paciente por vez. E começa a minha avaliação. E aí, enquanto eu estou avaliando esse paciente, muitas demandas aparecem. E aí vem a enfermeira da porta com um eletro na mão, falando: olha, tem esse paciente aqui com dor torácica e tá com esse eletro. E aí, nessa hora também a enfermeira vira para mim e fala. O enfermeiro vira para mim e fala assim: olha, esse paciente aqui saiu a vaga de UTI, a gente precisa subir ele para UTI, mas tem esse outro paciente aqui que tá grave e a gente precisa fazer uma tomografia. A gente vai fazer a tomografia primeiro ou a gente vai subir esse paciente primeiro para UTI? Nessa mesma hora, o laboratório liga e fala: olha, tem um paciente que foi atendido durante a madrugada que ele fez uma troponina e o resultado foi 500. E aí eu preciso decidir o que eu vou fazer primeiro, qual paciente que eu vou ver primeiro, qual decisão eu vou tomar primeiro. Uma das coisas que o Peter Rosen fala é que o médico emergencista, uma das partes do mindset do médico emergencista é saber fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente não é bom em fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente não consegue trabalhar, ninguém faz nada, né? Faz bem muita coisa ao mesmo tempo. A gente faz muito bem uma coisa de cada vez. O que a gente consegue fazer muito bem é priorizar. Eu acho que isso é muito interessante. Rapidamente a gente aprende a identificar os pacientes mais graves e a gente tem a ideia, ter essa formação, de criar essa formação do médico emergencista para ele reconhecer os pacientes mais graves e o que ele precisa fazer primeiro naquele paciente mais grave. Então é isso que o médico emergencista faz de muito bem, priorizar atendimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é identificar, ver meu paciente com insuficiência respiratória, porque esse é o mais grave. Vou olhar o eletro, porque se for um infarto com sopro, eu preciso atender aquele paciente imediatamente. Se não for, eu descarto. A troponina desse paciente está alterada, mas não é a minha maior prioridade, porque se ele já foi avaliado desde de ontem, provavelmente ele já foi iniciado um protocolo de síndrome coronariana. Eu posso reavaliar esse paciente depois que eu vi meu paciente com insuficiência respiratória, e assim vai. E aí o plantão ele vai correndo desse jeito. E aí, geralmente as pessoas perguntam isso, né? Mas afinal você é especialista em quê, né? Bom, esse aqui foi um paciente, na verdade esse raio-x também peguei na internet, mas foi compatível com o quadro do paciente que eu atendi. Então eu cheguei um dia no meu plantão e aí o meu colega falou assim: olha, esse paciente aqui, ele foi atendido com um infarto, com dor torácica, é um infarto e a gente tá tratando ele. E aí ele tá bem, só precisa, enfim, regular ele pra UTI. E eu, tá, ok. E aí o paciente estava ainda desconfortável, com faces de dor. E aí conversei com ele, estava com dor torácica ainda, e fui examinar ele, fui fazer o exame físico. Aí comecei a ausculta do lado direito, ausculta limpa, pulmonar, normal. E aí passei pro lado esquerdo. Quando chegou no terço médio do tórax, eu escutei ruídos hidroaéreos. E eu tinha acabado de chegar no plantão, né? Era 7h30 da manhã. Falei, não, eu tô cansada, acho que eu não dormi direito. Tô escutando coisas.
Aí fui escutar de novo, tinha ruídos hidroaéreos no tórax do paciente. E aí eu falei, o que tá acontecendo, né? Fui conversar melhor com o paciente, né? Ele tinha uma história de trauma que tinha acontecido há alguns dias. E aí ele voltou, foi avaliado, liberado para casa, mas aí ele voltou porque ele começou a sentir dor, uma dor que intermitente, essa dor ficou intensa no dia anterior, e foi por isso que ele procurou o departamento de emergência. E a gente fez um raio-x, e na verdade esse paciente tinha uma hérnia diafragmática traumática que tinha ficado instável naquele dia, que tinha piorado a dor naquele dia. Então, que esse paciente, a dor torácica desse paciente não era secundária a um infarto, mas na verdade era secundária a um trauma. Então, esse paciente ele não era da cardiologia, esse paciente era um paciente da cirurgia. E ele tinha alguns comemorativos que realmente eu concordo, assim, que faria pensar em infarto. Um paciente ele tinha um aumento da área cardíaca, ele tinha uma hipertrofia, e daí ele tinha um aumento discreto da troponina, mas que não confirmou infarto, porque não curvou, ele só tinha uma troponina um pouco aumentada, que poderia realmente confundir. E aí, então, qual que é o papel do médico emergencista? Então, nós somos mestres dos pacientes indiferenciados, porque o nosso papel é esse. Então, a gente vai pegar um paciente com dor torácica, a gente não vai pensar em infarto, necessariamente só em infarto. É natural que o cardiologista ele pense mais em infarto porque é o que ele mais gosta de fazer, é o que ele sabe tratar de forma excepcional, porque ele vê todo dia, ele trata isso todo dia. Então é natural que a gente queira procurar aquilo que a gente tem mais conforto em tratar. E o médico emergencista não, a gente tem que sempre procurar tudo. Então ele vai estar, nós somos sempre preparados para pensar, fazer todo o diagnóstico diferencial de todas as doenças que colocam o paciente em risco na emergência. Então dor torácica para a gente pode ser qualquer coisa que coloque o paciente em risco, a gente vai tentar descartar tudo. E nós somos também honestos. Uma das coisas que eu mais gosto da medicina de emergência foi isso, assim, que eu posso sentar com o meu. Como eu não preciso dar um diagnóstico fechado para o meu paciente, se ele chega, atendo um paciente com cefaleia, por exemplo, e aí examinei esse paciente, pedi algum exame ou não, e no final da consulta o paciente vai perguntar para mim, doutor, o que que eu tenho? E eu vou poder falar para ele, eu não sei. O que eu posso falar para você é que você não tem uma doença que te coloque em risco agora. Então, você não tem um AVC, você não tem um AVC hemorrágico, você não tem um tumor, você não tem uma meningite, você não tem uma doença que te coloque em risco agora. Mas qual o seu diagnóstico fechado? Eu não vou poder te falar nesse momento com esses dados. Pode ser uma enxaqueca, mas é importante que você faça um acompanhamento com um especialista no ambulatório. É o especialista que vai fazer a investigação dos seus sintomas. E isso é muito alivia muito a gente trabalhando na emergência. E é muito melhor para o paciente. Você pode pensar, poxa, você falou para o paciente que eu não sei o que ele tem, ele vai desconfiar, ele não vai gostar de mim. E não é verdade. O paciente, ele fica muito mais confortável com a sua honestidade. E implica tantos efeitos ruins para o paciente você fazer um diagnóstico ali sem ter certeza, deve ser enxaqueca, mas você não sabe. Então, às vezes esse paciente ele pode perder de fazer um acompanhamento, fazer uma investigação e realmente ter um diagnóstico definitivo, sei lá, de repente poderia não ser enxaqueca, poderia ser ela, por exemplo. Então, um quadro, enfim, que abriu de forma diferente. Então, é interessante que você não tenha medo de você falar para o paciente que você não sabe o que ele tem. Principalmente na emergência, essa não é a nossa função. Nossa função não é descobrir o que o paciente tem, é descobrir se ele tem alguma coisa que coloca ele em risco. Eu tirei o paciente do risco, pronto, meu trabalho ali acabou. Não quer dizer que o paciente não vai precisar fazer outros exames e acompanhamento com outros especialistas. E nós somos também procedimentistas. Nós adoramos fazer procedimentos. Faz parte. Então, nós não somos só médicos clínicos. Então, perguntam, não, nada contra médico clínico, obviamente, minha formação em clínica médica, mas perguntam muito isso pra gente, né? Que é se você fez sua residência em clínica e agora você é o clínico da emergência. Não. A especialidade de medicina de emergência, ela também é treinada para fazer procedimentos na emergência, todo tipo de procedimento. Então, acesso central, sutura, enfim, nossa, esqueci agora o nome quando a pessoa fratura e põe a fratura no lugar, reduzir fratura, enfim, gesso, imobilizar o paciente e fazer parte. Fazer parte também faz parte da nossa vivência no departamento de emergência. Essa é uma história muito interessante, eu adoro contar essa história, já contei ela 1 milhão de vezes. Se você já escutou, me desculpe, mas é porque realmente eu gosto muito dessa história. Eu odiava parto na faculdade. Isso é uma coisa que meninos não façam. Então, assim, não faço o que eu fiz, falo o que eu estou, faço o que eu estou falando. Acompanhe o máximo de parto possível, principalmente se vocês forem trabalhar no departamento de emergência.
E assim, eu realmente não fazia muita questão. Eu ia, eu acompanhava, eu tava junto, eu via, eu estudava, mas eu nunca fiz questão de fazer parte sozinha. A gente tem a oportunidade de ajudar, né? Fazer, porque são muitos, né? Então, os internos geralmente conseguem, e eu realmente não fazia muita questão. E aí, eu me lembro que quando eu tava assim pra formar, que caiu assim a ficha, né? Que eu pensei, eu vou trabalhar na emergência, não deveria ser isso, mas enfim, foi. Aí eu comecei a estudar, e eu me lembro numa aula virar pra minha professora e falar assim, professora, mas esse parto pélvico, né? Eu tava vendo assim as fotos, né, das manobras e como que a gente faz aqui? Eu não tô entendendo direito. Aí a professora falou assim: ah, mas você vai ser ginecologista? Aí eu falei: não vou ser ginecologista, não. Acho que eu vou ser cardiologista. Na época eu achava que eu ia ser cardiologista. Daí ela falou assim: não, então você não precisa se preocupar com isso, não, porque não chega parto pélvico na emergência, né? Geralmente a gente faz o diagnóstico antes, aí vai fazer cesárea, né? Nem se faz mais parto normal pélvico. Tá bom. E aí comecei a trabalhar. Nunca tinha feito nenhum parto na minha vida, tinha só acompanhado alguns. E aí chegou um dia, eu tava no plantão com uma colega, e aí com 3 horas da manhã, a gente dividia o plantão, né? Cada uma fazia metade, eu acordava 3h30. Aí 3 horas da manhã eu acordei com uma mulher gritando. Pato gnomônico, trabalho de parto. Já veio logo na minha cabeça, trabalho de parto. E aí eu fui lá ajudar a minha colega, né? Eu vou ajudar ela, que era raro, a gente não tinha, né, lá muitos trabalho de parto, e a gente sempre encaminhava as distâncias, a gente não tinha maternidade lá, então encaminhava para uma cidade próxima. Aí cheguei lá e minha amiga, não, eu examinei, tá tranquila, não vai, é o segundo filho, mas tá estável, tá, acho que tava 6 centímetros, eu tô regulando, vai dar tempo, tranquila. Eu encostei no balcão e tô conversando com ela, e ela regulando, né, no sistema, aí a enfermeira chegou e falou assim, doutora, olha, vai nascer, não vai dar tempo de regular, não. Aí a gente se olhou, né, a minha amiga, a gente se olhou aquele pânico contido. E aí eu falei, não, pode deixar, eu vou lá, vai ser o segundo filho. O primeiro foi parto normal, esse neném vai escorregar e eu vou dizer que fiz o parto, então eu vou lá, pode deixar que eu vou. E aí tá bom, daí me continuou lá regulando, eu fui lá. Cheguei lá, a paciente estava deitada, não deu tempo nem de levar ela para sala de parto, foi tão rápido. Quando a posicionou, só de tentar posicionar ela, que ela abriu que ela, né, que a gente colocou ela na posição, eu já vi a bundinha do neném. Era um parto pélvico. E aí, foi muito interessante, porque eu acho que esse foi um dos momentos que eu fui muito emergencista, ainda sem ter a menor noção do que era ser emergencista. E a gente tava, nós estávamos com, eram duas enfermeiras, eram um enfermeiro e mais duas enfermeiras, as duas enfermeiras eram parteiras, tinham feito muitos partos, assim, eu tive muita sorte de conhecer a paciente e o neném. E aí a gente se olhou, assim, ninguém entrou em pânico, não teve gritaria, a gente aceitou a situação. Nós estamos aqui, é um parto pélvico, normal na emergência, não tem, né? Não temos muito suporte, mas a gente vai ter que resolver esse problema. A gente se olhou, ficou todo mundo calmo e a gente foi resolver. E aí, quando saiu o corpinho, assim, até a parte que saiu o ombro foi tranquilo. Mas eu não sei, a sensação que eu tive foi que fez um vácuo, assim, depois que saiu o ombrinho, né, no pescoço do neném. E aí não saía mais. E aí fui me lembrar das manobras. Então, uma das manobras é soltar assim o corpinho e depois e subir, né? Deixar assim e depois subir ele nesse quando faz essa força, essa manobra, a tendência é a cabeça sair. E aí não saía porque não tinha muito espaço. A outra é você colocar o dedo, né, na mandíbula do neném e puxar assim, tentar puxar para ver se a cabeça sai. Eu coloquei o dedo e aí eu não sabia que força que eu usava, eu nunca tinha feito aquilo, era um neném tão frágil. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim: eu não vou fazer isso, porque se eu arrancar fora a mandíbula do neném, não sei o que vai acontecer, se machucar. Então, isso mostra a importância da gente fazer, da gente treinar para os procedimentos antes de fazer. Então, treinar em prática, né, de simulação realística e depois treinar com o especialista do seu lado, ele te falando: olha, essa é a força, é assim, é normal, é desse jeito. Então, é a importância de você praticar. E aí a gente falou: não, vamos tentar de novo a manobra. E aí, na hora que daí uma das enfermeiras subiu, né, na barriga da paciente, não podia, mas a gente, enfim, já tava assim, faltando manobras pra gente tentar. E a gente tentou mais uma vez, na hora de levantar o corpo, a outra enfermeira ajudou e a gente conseguiu tirar o neném. E ele nasceu assim, sem tônus nenhum.
roxo, nada, nenhuma movimentação, assim. E aí eu lembro que eu ainda fiz um estímulo, assim, meio de uma forma instintiva, e aí nada, ele não tinha tônus. A gente cortou o cordão umbilical muito rápido, eu enrolei ele nesse lençol e levei para a sala de parada. Que é essa sala aqui novinha, a gente tinha acabado de reformar essa sala. E não tinha nada pronto, porque ninguém estava esperando um parto, não tinha oxigênio, não tinha aspirador, não tinha nada. Aí eu coloquei o neném ali na maca e comecei a fazer massagem cardíaca, assim. E aí, tô lá fazendo massagem cardíaca. Eu me lembro aí nessa hora, alguém lembrou que tinha um pediatra no plantão, que não tava, ele tava descansando naquele momento, não tinha atendimento. E aí alguém foi lá chamar ele. Ele chegou e assim, foi fazendo tudo que não se deve fazer no momento de crise, gritando comigo. Então, assim, por que que você inventou de fazer um parto aqui? Eu entendo que fica, né, na hora do susto, você não pensa muito bem no que tá acontecendo ali. Eu nunca ia pensar, se ele me conhecesse, eu nunca ia querer fazer um parto, né? Nunca ia ser porque eu quis. E aí, eu mantive a calma ali e continuei fazendo massagem cardíaca. Então, eu acho brilhante, assim, como eu realmente era emergencista nessa época. E aí, tô lá fazendo todo mundo preparando as coisas e tô fazendo massagem cardíaca, o pediatra se acalmando, de repente eu senti o coraçãozinho do neném, do tamanho de uma uva, começar a bater assim, desesperado no meu dedo. Nunca vou esquecer essa sensação. E aí o neném ficou rosa e começou a chorar. E aí eu comecei a chorar e foi extremamente emocionante. Depois eu passei 24 horas do meu dia chorando sem parar, da emoção que foi viver isso, assim, daqui foi toda essa tensão e depois, enfim, deu tudo certo. E isso é medicina de emergência, é por isso que eu amo muito essa especialidade. Depois disso eu só fiz mais um parto que foi bem tranquilo, foi realmente um parto que eu só peguei o neném, mas eu não faço muita questão. Uma das coisas que eu mais gosto da medicina de emergência é o fato de eu poder fazer Muay Thai. Eu amo Muay Thai, Kung Fu, porque, né, vocês sabem, quando a gente vai discutir os casos com cirurgiões, e não, tô brincando. Gente, adoro cirurgiões, eles são realmente pessoas, são peças fundamentais na avaliação do paciente na emergência. Não tenho nada contra cirurgião, tenho até um ou outro amigo. Mas enfim, na verdade o que eu mais gosto dessa frase é desse quadro, eu impresso essa filosofia das artes sociais para a gente associar ao mindset do emergencista. Que das artes marciais tem muito isso, né? De você ter o conhecimento do seu ambiente interior e exterior. Então você sempre tem que estar preparado. Você tem que ter autocontrole e você dos seus sentimentos. Então foi o que eu fiz naquele momento, naquele parto, que estava acontecendo coisas que eu realmente não estava preparada, que não era o comum. Então eu tive que manter a calma para poder resolver os problemas. Não ia adiantar gritar, estressar, porque isso não vai resolver o problema. E ambiente em volta. Então, sempre que eu estou atendendo um paciente muito grave, eu tenho que ter consciência que pode chegar outro paciente tão grave quanto. Assim, não adianta, assim, faz parte do departamento é assim que o departamento de emergência funciona. Então a gente sempre tem que estar preparado. E aí, outra coisa que eu gosto muito também das artes marciais, que eu empresto deles, é essa que a medicina de emergência faz e faz muito bem, a gente tem feito cada vez melhor, não que as outras especialidades não façam, mas que a gente também tem feito muito bem, é o treinamento, o foco em treinamento. A gente cada vez mais trabalha muito com simulação, principalmente para treinar os residentes, para manter também o ensino continuado. Né? Então, a gente faz muito isso e refaz treinamento e mindset, porque é importante para a gente se tornar melhor. Então, como o próprio Bruce Lee falou, eu não tenho medo do homem que já praticou mais de 10 mil chutes diferentes, mas eu tenho medo do homem que praticou o mesmo chute mais de 10 mil vezes. Isso se aplica muito à nossa prática, né? E à necessidade de treinamento. E nós somos super-heróis, será? Essa aqui foi uma foto que viralizou, ficou muito famosa. Foi um médico emergencista dos Estados Unidos que ele atendeu um rapaz. Eu acho que foi um ferimento de bala de fogo, eu não tenho certeza absoluta. Mas ele tentou reanimar, era um paciente jovem com menos de 18 anos, e ele tentou reanimar e o paciente morreu. E aí ele desabou, ele não aguentou, ele saiu da emergência e atravessou a rua, encostou no muro e começou a chorar. E tava chovendo nesse dia, então foi uma cena assim bem dramática. Aí um colega dele, um paramédico que foi quem tinha levado o paciente, tirou essa foto dele e postou na internet, fazendo essa provocação, né, da realidade do que é ser a nossa vida lidar com pacientes na emergência. E na verdade,
é que nós não somos super-heróis, né? Nós somos apenas humanos, nós somos pessoas que gostam de adrenalina, que gostam de participar desse momento mais difícil da vida das pessoas, que estuda para lidar com esse tipo de paciente, que quer estar lá, que quer mudar, né, o curso das pessoas e que muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem superpoderes. E a gente precisa aceitar isso, precisa entender que esse estresse, ele nunca vai ser zero, ele sempre vai fazer parte desse ambiente que é a emergência, porque às vezes a gente vai ter a oportunidade de poder salvar o paciente, às vezes a gente vai ter a oportunidade de poder ajudar o paciente a se salvar, mas às vezes a gente não vai conseguir e a gente precisa, isso faz parte, precisa estar preparado para isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da gente. Então, primeiro é o oxigênio em você e depois você ajuda as outras pessoas a colocarem oxigênios nelas mesmas. Então, se você pensar em fazer, às vezes eu sou muito empolgada, muito apaixonada, minha aula é incrível, e super cheia de emoção, bem, meio IR, mas eu não posso mentir para vocês que é difícil, não é fácil. E essa situação de pandemia tem mostrado muito isso. Então a gente precisa realmente olhar para a gente, ver se é isso que você está, se você realmente tem disposição a lidar com isso e aprender. Também não precisa achar que eu acho que eu não dou conta. Se você gostar muito disso, existem formas de você aprender a lidar com isso, enfim, buscar ajuda e fazer terapia, etc. E a medicina de emergência é isso, tipo, o IAR mesmo, assim. Então é que, inclusive, essa série foi escrita por um médico e foi baseado na medicina de emergência, né? No começo da medicina de emergência nos Estados Unidos. É muito interessante essa série. Quando os primeiros, acho que toda ela, né? Lembra muito a nossa medicina aqui hoje no Brasil, é bem interessante. E é um trabalho em equipe, então a gente não é só o médico emergencista, né? Então é uma equipe, são várias, o atendimento depende desse bom relacionamento da comunicação com toda uma equipe. E a gente tem uma personalidade diferente, mais festeira, cheia de energia e adrenalina. Quando você fala que vai fazer medicina de emergência, né, as pessoas viram para você e falam assim: tá louco, vai fazer medicina? Isso aqui não é IAR, né? Isso aqui é uma realidade, isso aqui é outra. Então, como é que você vai fazer medicina de emergência no Brasil? Mas é porque as pessoas, quando elas pensam em medicina de emergência, no médico emergencista, elas pensam nisso daqui. E a verdade é que isso daqui não é medicina de emergência. Isso aqui é um departamento de emergência que ele não tá bem gerido, ele não conseguiu ainda ter uma boa gestão e ter especialistas e uma equipe toda treinada para lidar com essa situação de uma forma mais organizada. Não vou mentir, um departamento de emergência do hospital público nunca vai ser vazio, mas com certeza ele pode ser muito mais organizado do que isso. Então, se você treinar pessoas e colocar pessoas dedicadas que entendam de gestão e que entendam do tratamento do paciente na emergência, essa realidade ela é muito melhor. Mesmo assim, é realmente doido. Vou te falar que o emergencista é meio estranho, ele é meio esquisito, ele é meio doido mesmo. Mas, se é isso que você quer, se você se identificou com a sua especialidade e as pessoas falarem pra você que você é doida e você pensar, realmente pode ser que eu seja doida mesmo, lembra dessa frase do Steve Jobs. Então, se aquelas pessoas que elas são loucas o suficiente para achar que elas podem mudar o mundo, são as pessoas que realmente mudam o mundo. E mudar o mundo pode ser mudar o mundo inteiro, pode ser falar, eu preciso dessa especialidade aqui no Brasil, eu vou juntar essas pessoas aqui e vamos fazer essa especialidade ser reconhecida e mudar a realidade do Brasil, porque se criou uma especialidade. E mudar o mundo pode ser mudar o mundo só daquele paciente, daquela família que ia perder aquela pessoa para sempre, e aí você pode ajudar a levar aquela família a levar aquele paciente de volta. E mudar o mundo pode ser, às vezes, mudar só os últimos momentos daquele paciente. A gente tem várias histórias hoje na situação da pandemia, de que às vezes, enfim, a gente não sabe, a gente tem um limite de recursos no SUS naturalmente, na situação de pandemia isso pode ser muito maior. E às vezes eu fico muito chateada pensando que eu me especializei tanto, eu queria poder realmente dar o melhor para meus pacientes e ter melhores equipamentos, e às vezes a gente não tem. Mas a gente pode dar algo para o paciente que às vezes pode faltar em hospitais de primeiro mundo, que é a humanidade. E aí a gente teve uma paciente que a gente indicou a intubação e ela não queria ser intubada de jeito nenhum, ela não queria, ela me falava isso. E assim, uma paciente que tinha conhecimento sobre, e aí só que ela chegou no momento que estava muito arriscado para ela realmente não fazer o procedimento. A gente ligou para a família, ela fez um FaceTime com a família dela e eles conversaram e foi assim muito bonito ver
como ela mudou a opinião dela, ela passou a entender que ela realmente precisava daquele tratamento e ela conseguiu falar com a família, se despediu da família e conseguiu confiar na gente, entendeu que aquela era a chance que ela tinha. E foi muito legal, porque ela virou pra mim e falou assim: eu estou confiando em você. E eu pude falar: pode confiar, porque a gente realmente está fazendo o melhor que a gente pode pela senhora. E isso pode parecer muito pesado, mas ter essa confiança e essa certeza que eu realmente pude fazer o meu melhor para aquela pessoa, com a minha equipe, realmente é um significado muito grande. Então eu acho que a gente pode mudar pelo menos um pouco aquele cenário para melhor, por mais triste e, enfim, perigoso que seja. E mudar o mundo pode ser mudar o seu mundo. Então, se você. Eu acho que é meio, né, meio piegas, mas enfim, fazer o que você ama faz toda a diferença. Então, não é só por dinheiro, não é só por reconhecimento, mas por amor. Então, eu sou muito apaixonada no que eu faço, e isso é uma recompensa muito grande para mim. Então, pode ser mudar o seu mundo, porque você vai realmente encontrar algo que você gosta de fazer. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que fui falando demais. Sou muito empolgada com esse assunto e estou à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Muito obrigada, doutora. Uma aula maravilhosa, uma inspiração para todo mundo que quer medicina de emergência. E a gente tem algumas perguntinhas. A gente teve algumas perguntas sobre a manobra de Valsalva modificada. Se você pode explicar um pouquinho mais como que ela é feita. Eu vou voltar aqui a slide lá. É bem simples. Então, você chega. Primeiro que o paciente ele tem que estar estável, tá? E aí, essa aqui é uma seringa que ele está soprando, tá? É uma seringa de 10 ml, que é compatível com mais ou menos com a força que o paciente tem que fazer, né, da Valsalva. Então, aí você tem que explicar isso para o paciente, que ele tem que soprar a seringa sem, né, de uma forma adequada, sem deixar vazar o ar, tentando empurrar o êmbolo. Não faz muita diferença, sabe, se na efetividade se ele empurra ou não o êmbolo, mas se ele consegue ficar os 15 segundos soprando a seringa de forma sem deixar vazar, isso já é o suficiente. A maioria das vezes funciona muito bem. E aí, daí você então explica isso, né? Como que ele sopra, faz um treinamentozinho rápido com o paciente, e aí você conta 15 segundos. Ele vai ficar soprando por 15 segundos. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir a pressão intratorácica, então vai diminuir o retorno venoso, vai tipo meio que esvaziar o coração. E aí você deita o paciente. Então aqui tô eu terminando de contar. E aí você deita o paciente e levanta a perna dele nesse mesmo momento. Ele não precisa levantar tudo isso não, é porque a gente tava muito emocionado, mas levantar só 15 graus já é o suficiente. Levanta as pernas do paciente 15 graus por 15 segundos e espera. Aliás, desculpa, 30 graus por 15 segundos, mais 15 segundos e espera, e depois pode baixar a perna do paciente. Também precisa explicar para o paciente que vai fazer tudo isso. O que acontece? Quando o paciente para de soprar, então ele parou de fazer a pressão intratorácica, e aí vai ter um retorno venoso. Quando você levanta a perna, você aumenta esse retorno venoso. E aí todo esse sangue que volta de uma vez para o coração faz um estímulo, faz uma distensão. E isso é o que faz o coração reiniciar. É o que faz a manobra aumentar o potencial da manobra de Valsalva. E aí é o que faz o estímulo vagal, né? E aí isso faz reiniciar o coração, fazer a pausa e aí voltar para o ritmo sinusal. É basicamente isso. Certo. A Stephanie tá perguntando também o que foi que te fez desistir da cardio e escolher a emergência? Legal. O que foi que me fez isso? Eu sempre fui muito apaixonada por arritmia e infarto. Eu adorava levar o paciente para hemodinâmica e ver o paciente fazer angioplastia. Adorava infarto, adorava reanimar o paciente. Então eu tinha certeza que eu ia ser cardiologista, porque, nossa, eu era muito fazer ritmologia. E aí, quando eu fiz a residência de clínica médica, né? E aí, enfim, eu ficava muito tempo na emergência, e daí eu adorava cetose diabética, AVC, fazer diagnóstico de AVC, levar paciente para trombólise. E foi chegando perto de eu terminar a residência de clínica médica para fazer cardio, e eu comecei a ver os meus colegas cardiologistas, né? Todos não tinham nada a ver comigo, assim, nada contra, acho incrível, acho fantástico, quis ser. Mas eles eram, né, de terninho, de jaleco, de maletinha, de saltinho, assim, era completamente diferente do que eu me via sendo médica, sabe? Não era eu aquilo. E aí, aí eu comecei a entender que era muito paciente de consultório.
e comecei a ficar triste, porque eu pensava que eu ia ter que abandonar as outras emergências. Então, assim, eu não queria deixar de atender as outras emergências, atender só emergências cardíacas. E não queria trabalhar na UTI, assim, eu não me via trabalhando numa UTI cardiológica, porque a UTI é um ambiente fechado. Então, pra mim, aquilo, enfim, não era legal. Eu fiz muito estágio na UTI, porque eu achei também uma época que o que eu queria, eu gostava de paciente grávida, deve ser terapia intensiva. Fiz 3 meses de estágio na UTI e com uma médica maravilhosa que eu amo de paixão, mas mesmo assim eu descobri também que não é pra mim terapia intensiva. E foi assim que eu escolhi a medicina de emergência, porque eu não consegui desapegar das outras emergências, além das cardiológicas. Certo. Tem mais duas perguntinhas que eu acho que dá para juntar elas, que é como você cuida do seu emocional para atender todas essas emergências e como que o emergencista lida com o óbito? Bom, eu tive, no começo, assim, eu não sei, eu gostava, sempre gostei da adrenalina, né? Então eu acho que eu não tinha, assim, muita consciência de todo o estresse que a gente passava. Eu sempre conversei muito com os meus amigos, eu faço terapia, sempre fiz há muitos anos que eu faço terapia, então sempre tem alguém com quem eu conversar, né, sobre esses momentos difíceis, e isso ajuda muito. Mas teve uma época da minha vida, assim, que foi muito difícil, não é difícil lidar com paciente grave, sabe? Porque a gente entende que, assim, a pessoa não escolheu ficar doente, ela ficou doente, enfim, né? E aí você tem que lidar com aquilo, e você tem a oportunidade de poder salvar a pessoa, você pode fazer o diagnóstico. O ruim da medicina de emergência no Brasil é lidar com falta de recurso. Isso que é difícil. E aí, quando eu saí, fui viajar, né? E aí eu fui participar da residência, eu tinha que saber o que era medicina de emergência fora, né? Em outros lugares, para poder ajudar os meninos a desenvolver, a criar a medicina de emergência aqui. E aí eu comecei a ver como era a medicina de emergência nos países de primeiro mundo, e isso realmente me trouxe uma dor muito grande. E quando eu voltei e eu comecei a trabalhar aqui, eu tive assim um burnout, foi meio esquisito, assim, foi meio muito ruim. Eu pensei em largar, pensei em fazer outra coisa, falei, acho que eu tô cansada. E, na verdade, o que eu precisava de perspectiva. Então, assim, e aí depois de um tempo eu fui trabalhar na África, trabalhei lá em Moçambique com o pessoal, tem a residência de medicina de emergência, é a primeira do país lá que abriu agora. E, assim, é um país bem mais pobre que o nosso, e a parte de a parte de emergência ela ainda tá bem no início, tá gatinhando, eles ainda não têm serviço pré-hospitalar, eles estão montando agora o serviço pré-hospitalar. E assim, os hospitais realmente públicos lá têm muito mais eficiência, muito, muito, muito mais eficiência que o nosso. E o povo vai, sabe? O médico tá lá no hospital, ele tá cuidando do paciente, ele tá lá, ele não deixa de ir, entendeu? E assim, me trouxe uma inspiração, uma perspectiva muito interessante para minha vida pessoalmente. E aí eu voltei pro Brasil diferente, né? Então hoje eu fui procurar, assim, uma resposta, né? Um significado em outro lugar. Então, realmente, eu poderia ir embora, ir para outro lugar, ir para outro estado, trabalhar em outro lugar, mas eu posso mudar essa realidade aqui, né? Então, eu posso ser uma médica diferente. Então, eu posso não ter todo o recurso, eu posso não ter tudo disponível, mas eu tenho certeza que pelo meu trabalho eu faço a diferença na vida daquelas pessoas. E isso me trouxe um significado, uma importância que me trouxe paz. Então, hoje eu consigo lidar com isso por conta disso, assim, eu encontrei isso. E aí, cada um vai encontrar, né, aquilo. Então, tem gente que não, vai falar não é o suficiente. Eu quero trabalhar no Einstein, porque eu quero realmente desenvolver todas as minhas potencialidades. E aí vai depender de você. Então, né, você pode escolher enfim, algo que vai trazer o significado e te proteja, né? Mas acho que o mais de todos é terapia. Terapia realmente ajuda muito. Certo. Tem mais uma perguntinha que chegou agora, que é perguntando no caso do parto. Normalmente tem GO no plantão para fazer os partos ou é o emergencista mesmo que faz? Bom, aí depende de onde você vai trabalhar. Então, sempre, se você estiver no hospital que tem o serviço de ginecologia, a pessoa que deve fazer o parto é a pessoa que tem mais proficiência naquilo, né? Que é o ginecologista. Mas você pode, por exemplo, esse hospital que eu trabalhava não tinha. E chegava, porque pode chegar. Então, assim, num departamento de emergência não pode. Você pode direcionar as pessoas e falar, né? Olha, se você tiver condições de ir para aquele hospital, é lá que tem a maternidade. Mas se a pessoa estiver muito grave, você tem que ir junto, então o médico tem que avaliar. E se você for trabalhar nesse hospital, você tem que se preparar para isso, né? Você tem que saber que você pode ter o risco de fazer parto. Então lá a gente não fazia parto, a gente não era responsável por fazer parto,
mas a gente triava as pacientes mais graves e era responsável por transferir essa paciente para a maternidade. E aí você sabe que esse é um risco de acontecer. A gente tinha, porque, enfim, acontece parto em casa, né? Então pode acontecer em qualquer lugar. Aí vai depender de onde você vai trabalhar. E sempre que você começa a trabalhar num lugar, você tem que conhecer as referências daquele lugar. Porque não se abre departamento de emergência no Brasil se não tiver a referência. Então, você tem que saber onde que vai ser, qual hospital que você tem, isso já é definido para onde você vai levar cada caso de cada paciente. Certo. Pra gente terminar, então, a gente queria saber um pouquinho de como que é ser mulher e ser tudo isso que você é. Uau, legal, assim, eu acho muito interessante falar sobre isso. Eu nunca tive, assim, eu acho que eu tive um pouco de privilégios na minha vida, porque nunca foi uma questão para mim, assim, pensar, eu, né, vou ser mulher, e aí eu vou fazer isso, vou fazer medicina, eu vou ser emergencista, nunca foi uma questão para mim, eu nunca tive que parar e me fazer esse questionamento. E eu acho, assim, que é uma coisa que a gente realmente precisa mudar. Eu acho que isso tem acontecido muito, assim, das meninas me perguntarem, né? Mas e como é que faz pra ter família, né? Eu não tenho filhos. Eu fui casada, mas eu não tenho filhos. Não foi uma escolha, assim. Eu não escolhi entre a minha carreira e a vida familiar. Isso foi uma coisa que aconteceu. Então, a vida familiar foi algo que aconteceu que foi independente da minha carreira como médica. Poderia ter dado certo. Então não é uma escolha, são coisas que elas não estão relacionadas, né, um pro outro. Como homem, ninguém pergunta para homem, né, isso, né, como que é ter filho e ser médico emergencista. Isso é interessante, porque não deveria ser, porque são coisas realmente diferentes. Mas eu não posso falar que é fácil. Então, assim, eu sei que todos os meus colegas, eu tive uma residente que teve filho durante a residência, que estava gestante e teve filho durante a residência. Tenho amigas que são médicas emergencistas, que têm filhos, têm família, enfim. Então, não posso falar que é fácil, porque não deve ser, né? Mas a gente deveria moldar a sociedade para se adaptar à vida familiar como um todo. E toda a pessoa e todos os membros da família faz parte da família, não só a mulher. Então, não deveria ser só uma responsabilidade da mulher ou só uma escolha da mulher. Mas o bom da medicina de emergência é que você faz o seu horário. Geralmente isso te perguntam muito também, mas você vai viver de plantão o resto da vida, mas viver de plantão é muito bom, não é ruim. Viver de plantão é uma coisa maravilhosa, porque eu não preciso trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu faço meu plantão do jeito que eu quiser. Então, se eu quiser trabalhar um plantão por semana, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar todo dia de manhã, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar todo dia à noite, eu trabalho. Então, você tem essa liberdade de escolher os seus plantões, de escolher a sua carga horária. E quando você sai do hospital e você chega em casa, acabou o seu plantão. Você não tem que ficar, não fica ninguém te ligando, acabou. O seu relacionamento com o paciente é ali durante o plantão. E isso é algo muito bom também, porque te dá uma liberdade para você trocar plantão e viajar, enfim. E você poder estar presente para sua família o tempo que você quiser. E aí, o tanto que eu vou ganhar vai depender do que você quer, da sua expectativa de renda, né? Mas aí você vai fazer, enfim, são suas escolhas. Então, eu acho que, na verdade, poder ter essas escolhas é muito melhor para a mulher, né? Considerando a realidade do mercado de trabalho, do que o contrário. E ainda a gente tem opções hoje em dia, como a medicina de emergência é uma especialidade nova, a gente ainda tem um campo aberto muito grande para várias áreas. Então a gente tem gestão, a gente tem educação, a gente tem o trabalho com o paciente. Então são muitas opções ainda. Isso aqui, enfim, você não precisa trabalhar só com o plantão. Você ainda pode fazer outras coisas além disso. Não sei se era bem isso, se responde bem. Pode perguntar se faltou Responde. alguma coisa. Era isso, sim. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença e pedir para você escolher uma palavra para a gente colocar para os certificados. Emergência. Emergência. Nada mais justo. Então, gente, a segunda palavra do dia é emergência. Assim que finalizar aqui, já vai estar disponível forms, tanto aqui pelo QR Code, quanto no Instagram, através do link na bio. Corre lá para responder, porque vai ficar só 1 hora aberto e depois disso não tem como responder mais. Então, deixa lá já a resposta, põe o nome completo certinho, para a gente poder fazer os certificados. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer todas as médicas que estiveram aqui com a gente. Quem quiser se inscrever no canal, vai ficar salvo os vídeos para assistir. Lá no Instagram a gente vai divulgar outros eventos. Então, quem quiser seguir lá e comentar lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram do evento e tudo mais. É isso. Obrigada, gente.